Êxodo, no segundo livro, glória a Jesus. Êxodo, no capítulo 13, vou ler a partir do versículo 17 até o 22. Êxodo, capítulo 13, 17 ao 22. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. E aconteceu que, quando Faraó deixou ir o povo, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, que estavam mais perto, porque Deus disse para que, porventura, o povo não se arrependa, vendo a guerra, e tornem ao Egito. Mas Deus fez rodear o povo pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho, e subiram os filhos de Israel da terra do Egito, amados. E tomou Moisés os ossos de José consigo, porquanto havia este estreitamente juramentado aos filhos de Israel, dizendo: certamente Deus nos visitará. Fazei, pois, subir daqui os meus ossos convosco. Assim partiram de Sucote e acamparam em Etã, e a entrada do deserto. E o Senhor ia diante deles, de dia numa nuvem, para os guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo, para os alumiar, para que caminhassem de dia e de noite. Nunca tirou de diante da face do povo a coluna de nuvem de dia, nem da coluna de fogo de noite. Glória a Deus. Até aí, irmãos, louvado seja Deus, poder se assentar. Essa passagem que fala da saída do povo de Israel do Egito. Glória a Deus. Uma saída milagrosa. Faraó veio do Egito. O Egito, a maior potência daquela época, nação mais poderosa, a qual até hoje chama a atenção, né, de arqueólogos e pesquisadores, através daquilo que se encontra nas escavações, coisas espantosas, pirâmides, construções, coisas que são achadas, né? Há alguns anos atrás acharam até um vasinho de barro, a qual tinha um produto químico dentro, e foram pesquisar, eram exatamente os produtos químicos que eram usados para fazer pilha elétrica. Vocês vão ver como era avançada a ciência do Egito. E a Bíblia diz, meus queridos irmãos, naquela época, né? E a palavra do Senhor nos diz que Moisés foi instruído, né, em toda a ciência do Egito, porque era filho da filha de Faraó. Foi adotado, né? Você não sabe da história, né? Foi colocado no cesto do rio Nilo, para que não fosse morto, porque Faraó, anterior àquele Faraó que enfrentou Moisés, havia ordenado, né, que todas as crianças, meninos de Israel fossem mortos, para que evitasse que o povo de Israel crescesse, né, em número, conforme estava crescendo. E Faraó chegou a dizer: esse povo vai estar mais poderoso, mais numeroso do que nós. E foram escravizados, e através dessa situação, né, que Faraó determinou a morte dos primogênitos do Egito, de Israel, a palavra nos diz que os pais de Moisés colocaram ele no cesto e colocaram no rio Nilo e entregaram na mão de Deus. E a palavra nos diz que Maré foi levando o cesto até que ele chegou no lugar onde a filha de Faraó, né, que segundo historiadores tinha sido viúva, né? O seu marido morreu numa batalha e não tinha filhos, e queria um filho, né, mas não teve, até que apareceu ali no cesto, e ela, segundo historiadores, né, creio que aquilo foi um presente de Deus, né?
e adotou a criança. Depois viu que a criança era dos hebreus, mas ali foi adotado, foi criado como filho da filha do faraó, que era um príncipe do Egito, né? Mas a palavra nos diz, meus queridos irmãos, que Moisés, quando teve que decidir entre ficar com o povo de Deus ou fazer parte da glória do Egito, ele preferiu sofrer com o povo de Deus. Porque, meus queridos irmãos, quem tem a chamada de Deus, quem, aleluia, Deus chamou, assim como todos nós que aqui estamos, devemos entender uma coisa: todo dia nós temos que escolher, né? Aleluia, escolher servir ao Senhor. Louvado seja Deus, em cada ação, em cada atitude, ali, meus queridos irmãos, aleluia, nós devemos dar testemunho de que nós temos um Deus que liberta, um Deus que salva, um Deus que nos dirige, um Deus que nos, a cada dia acrescenta a nossa fé, um Deus que nos dá certeza, aleluia, de salvação, aleluia. E quando nós sabemos disso e vivemos o Evangelho, aleluia, de nosso Senhor Jesus Cristo, aleluia, assim como Jesus disse para Nicodemos, aleluia, para herdar o reino dos céus, tem que nascer de novo, e nascer, aleluia, da água, que é o símbolo da palavra, e do Espírito, que sabemos que é o Espírito de Deus, aleluia. Isso, meus queridos irmãos, é tudo para nós. Por quê? Porque a salvação, aleluia, ela é eterna. O mundo passa, a sua concupiscência, mas diz a palavra do Senhor, que aquele que faz a vontade do Senhor permanece para sempre. Glórias a Deus, aleluia. Então, meus irmãos, aqui nós encontramos uma passagem que nos narra que quando o povo de Israel saiu do Egito, Deus colocou uma nuvem para guiar o povo. Sabemos que ao sair daquele centro do Egito, né, o povo enfrentava uma caminhada no deserto. E no deserto, calor intenso, irmãos, imaginem, né, cerca de 6 milhões de pessoas caminhando por aquele caminho no deserto, e com dificuldade do calor, a noite esfriando, né, a temperatura do deserto, quando o sol se põe, né, a temperatura cai drasticamente, e longas caminhadas no deserto, o corpo humano não aguenta, né? A gente vê aqui, todo o tempo o povo, alguém já fica resfriado, na verdade, começa a esquentar, né? Vem a atitude do corpo, né? O corpo sente, quando esfria de um dia para o outro, sente também. Nós irmãos, imaginem no deserto, 60 graus de dia, e muitas vezes 10 graus, 5 graus, e tem época do ano que dá 0 de noite. Meu irmão, não passa de uma semana alguém vivo ali. Mas o Senhor chamou o seu povo para atravessar o deserto, para entrar na terra prometida. Isso é uma figura, meus queridos irmãos, aleluia, daquilo que representa a nossa caminhada para o céu. O Senhor nos chamou, nós estamos caminhando para o céu, mas até chegar lá, nós atravessamos esse deserto, porque o mundo é simbolizado como um deserto, irmão. Esse mundo, alguns acham que é bom, mas esse mundo não tem, aleluia, para nos oferecer nada daquilo que Deus tem para nós, porque a palavra do Senhor diz que aquilo que o ouvido não ouviu, aquilo que o olho não viu, e jamais veio ao pensamento do homem, é o que Deus preparou para os seus. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Então é um deserto, né? Como um deserto, aleluia. Nós temos problemas, às vezes, enfermidades, situações familiares, né? As dificuldades de cada dia. Mas o apóstolo São Paulo, ele diz uma coisa: posso todas as coisas naquele que me fortalece, né? Louvado seja Deus, porque nós temos um Deus que nos guia, um Deus que nos livra. O aleluia, nós nos diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Por quê, irmão? Porque é um Deus que cuida de nós. Aleluia, é um Deus que está atento às nossas orações. Aleluia, e ai de nós se não fosse o Senhor. Aleluia, eu creio que uma boa parte dos que estão aqui talvez nem estivesse mais vivo, né? Aleluia, testemunho disso é que não falta. Aleluia, de que o Senhor nos sustentou até aqui, nos deu livramento de mortes, de enfermidades. Aleluia, e nós estamos caminhando, estamos indo em direção ao céu. Aleluia, atravessando este deserto. E para que o povo de Israel conseguisse chegar à terra prometida, o que Deus fez? Para o calor
aleluia, do dia, Deus colocou uma nuvem. E essa nuvem, para onde ela ia, o povo ia atrás. Essa nuvem ela servia para guiar o povo e também para guardar o povo daquele calor escaldante do deserto. Louvado seja Deus. E a palavra nos diz, irmão, que o caminho normal seria andar por uma estrada que já existia, que passava pela terra dos filisteus. Mas para que o povo não enfrentasse uma guerra, porque não estava preparado, a nuvem nos levou por outro caminho. E esse caminho chegou até o Mar Vermelho. Glória a Deus. Ao chegar ali, irmãos, não podia ir em frente, porque o mar estava ali. Não tinha como ir para um lado, porque ele tinha que circundar, o mar muito longe. Aleluia. E do lado de cá tinha uma montanha. Talvez alguns acharam estranho, por que Deus nos trouxe para cá? Mas muitas vezes, irmãos, nós passamos uma situação que a gente fica pensando, por que o Senhor me trouxe até aqui? Por que o Senhor me permitiu que eu passe por isso? Pode saber de uma coisa, meus queridos irmãos, a nossa vida está na mão de Deus, aleluia, e na hora certa, esteja a dificuldade à direita, à esquerda, ou diante de nós o impossível, o nosso Deus é aquele que abre o Mar Vermelho. Abriu o Mar Vermelho diante do povo de Israel. Aleluia. Quando o povo de Israel soube que Faraó está vindo atrás deles, meus queridos irmãos, o povo começou a clamar, começou a lhe lamentar e disseram: Moisés, por que nos trouxesse para cá? Mas não foi Moisés que levou eles para lá, não. Foi a nuvem, foi a direção de Deus, porque Deus tinha algo grande a fazer naquele dia. Aleluia. Talvez o fato que chama mais atenção na história da humanidade foi essa passagem, em que o povo atravessou o mar, aleluia, vermelho, em pé enxuto. Louvado seja o nome do Senhor, porque o nosso Deus é aquele que tem todo o poder nos céus e também na terra. Louvado seja Deus. E o povo começou a dizer: Moisés, por que fizeste isso conosco, Moisés? Nos trazendo para perecer aqui no deserto? Aleluia. E a palavra do Senhor diz que o povo começou a clamar. Aleluia. E até Moisés também começou a clamar. Mas o Senhor disse: por que clama a mim, Moisés? Aleluia. Nós temos que ter cuidado, meus queridos irmãos, com reclamação, murmuração, Ali o povo começou a dizer: Moisés, nós vamos morrer aqui, o faraó está chegando, e agora? Não tem jeito, não tem de um lado, caminho por aqui não dá para ir, o mar diante de nós, Moisés. E até Moisés entrou, como diz por aí, na pilha, e começou a clamar também. Irmão, longe de nós as palavras de incredulidade. Tem crente aí, meus queridos irmãos, que não crê, mas que Jesus cura. Tem crente que acha que, aleluia, que o nosso Deus não é o mesmo Deus, que Jesus mudou, e aleluia, não é mais como era. O nosso Deus é o mesmo. Se nós nos colocarmos debaixo da nuvem, confiar no Senhor, a vitória vem. O nosso Deus continua salvando, curando, libertando, fazendo maravilhas, e aquele que crê verá a glória de Deus. Aleluia. É para o que crê, irmão. Aleluia. Louvado seja Deus. E ali, meus queridos, a palavra nos diz que a nuvem, aleluia, o povo conduziu até o Mar Vermelho, e quando o faraó veio para chegar perto, aleluia, a Bíblia diz que aquela nuvem saiu de cima do povo e se colocou entre faraó, o seu exército, e o povo de Israel. Glória a Deus. Nós encontramos uma outra coisa, irmão, importante, que nós aprendemos com essa passagem. O nosso Deus não só é proteção, aleluia, como é também Deus do livramento. Louvado seja Deus. Ele nos protege do inimigo, da força do inimigo. Hoje foi falado acerca da armadura de Deus. Aleluia. Essa armadura, irmão, é para que nós estejamos prontos contra as astutas ciladas do diabo, para que nós estejamos prontos, meus queridos irmãos, para combater o bom combate. A armadura de Deus, ela tem arma de defesa e também tem arma de ataque. E que arma é essa, irmão? Aleluia! É a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Aleluia! É a nossa arma de ataque. O diabo disse para Jesus no deserto: isso tudo te darei, mostrando a glória de Deus, se prostrar me adorares. E o Senhor usou o quê? A palavra.
Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E Satanás saiu derrotado, porque ele disse: olha, somente ao Senhor teu Deus adorarás, e a Ele prestará culto. Uma palavra simples, irmãos, mas para desmontar os planos de Satanás, não precisa de um discurso, não precisa, aleluia, de nada além de uma palavra de fé, aleluia, e todo o plano do diabo desmorona, né? Louvado seja Deus, aleluia. Aquele centurião disse para Jesus: Senhor, não sou digno de que entre debaixo do meu telhado, envia apenas uma palavra, louvado seja Deus, e meu servo sarará, aleluia, louvado seja Deus. E o Senhor disse: nem em Jerusalém encontrei tanta fé. E aquele homem, irmão, não era um israelita não, era um romano, era um centurião, um soldado romano, comandante, centurião quer dizer comandante de 100 soldados, aleluia, nem judeu era, mas tinha fé no Deus que tudo pode nos céus e também na terra. É o nosso caso, nós estamos aqui, meus queridos irmãos, porque nós cremos no Deus que tem todo o poder, no Deus que pode, no Deus que fala, no Deus que conhece todas as coisas, que nada escapa, aleluia. A Bíblia diz que até os fios o fio de cabelo da nossa cabeça estão contados. Meu querido irmão, esse é o cuidado de Deus para conosco, aleluia. Seja agradecido, dá glória a esse Deus que cuida de ti, louvado seja o nome do Senhor, porque maior é aquele que está conosco, irmão, do que aquele que está no mundo. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Hoje de manhã nós chegamos aqui na escola dominical, né? Aí eu achei até engraçado, porque tadinho, né? Não conhece a palavra, não conhece a Deus, né? Riu ali um despacho ali perto do poste, eu fiquei olhando, aí já estava tudo espalhado, farofa para tudo quanto é lado, fio caído no chão, uma bagunça tremenda. Aí até uma das irmãs foi lá varrer, aí eu fiquei olhando e falei: meu Deus do céu, a ignorância do ser humano, né? Foi lá, reuniu um despacho, não demorou muitas horas, o despacho subiu, o cachorro já comeu, já espalharam tudo, aí uma bagunça tremenda, uma sujeirada, aleluia, ainda gasta dinheiro. Eu fiquei pensando, oferenda o Deus deles, é isso aí, irmão, aleluia. Mas aquela que nós oferecemos para Deus, sabe que a palavra de Deus diz, irmão, que lá no céu existe, aleluia, um odre, né? Aleluia, a qual está lá as orações dos santos. E lá no Apocalipse diz que colocou fogo naquele candelabro, né? E saiu a fumaça com as orações dos santos. Louvado seja o nome do Senhor. As nossas orações, irmãos, estão guardadas no céu, aleluia. É coisa farofa que se espalha por aí, acabou, não é verdade? Aleluia, não, aleluia. Nossas orações, meus queridos irmãos, estão diante daquele que criou os céus e a terra, aleluia. Mas, irmão, eu já estou há tanto tempo orando por uma situação. Espere em Deus, que a vitória vai chegar, e na hora o mar vermelho se abre, na hora, meus queridos irmãos, assim como aconteceu com o Faraó. Quando o Faraó pensou que ia pegar o povo, aleluia, cadê o povo? O que é o general? Cadê o povo? Você disse que o povo estava aqui, olha lá o povo atravessando lá o mar, aleluia. Ele falou: vamos atrás. Aí quando chegou no meio do caminho, Israel já estava lá do outro lado. Aí Moisés orou, o mar vermelho se fechou em cima deles. Louvado seja Deus, porque, irmão, esse caminho é nosso. A Bíblia diz que o ímpio não vai passar por ele, não. Aleluia. Mas eu queria tanto que meu marido e todos também passassem pelo caminho. Então ore por eles para eles passarem também. Mas para passar, tem que aceitar Jesus Cristo, tem que ter seus pecados perdoados, tem que ser lavado e redimido pelo sangue do Cordeiro, tem que nascer de novo. Aí passa pelo caminho, porque lá, aleluia, em 1 Coríntios, né, a palavra sobre isso, o apóstolo Paulo fala, né? Aleluia, se fala a memória lá no capítulo de número 10, isso, aleluia, ele diz o seguinte: que aquele povo, irmão, que saiu do Egito, estavam debaixo da nuvem, aleluia. Todos estavam debaixo da nuvem, aquela nuvem que de dia protegia do sol, do calor, à noite iluminava o caminho, porque ela se transformava numa coluna de fogo e iluminava o caminho para o povo de Israel. Glória a Deus. Isso fala da nossa caminhada, da nossa comunhão com Deus, porque o nosso Deus nos guia, mas ao mesmo tempo Ele ilumina para nós o caminho. Louvado seja o nome do Senhor. Ilumina para nós. O salmista no Salmo 119 disse: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho.
Louvado seja o nome do Senhor. Muitos por aí procurando luz, né? Ali perto do meu trabalho existe uma livraria, né? Que na verdade é a sede dos espíritas, né? Sociedade Espírita, que é um prédio grande. E eu certa vez vinha passando assim e vi os livros assim na vidraça, né? E ali dizendo, procurando a luz. Eu fiquei, estou procurando a luz. Glória a Deus. Nós já encontramos, Jesus é a luz. Glória a Deus. Né? Glória a Deus. O apóstolo Paulo, na maior escuridão, né, ainda como Saulo, saiu para perseguir o povo de Deus. E quando chegou lá no meio do caminho de Damasco, o caminho que levava à cidade de Damasco, viu uma luz. E a luz era tão forte, irmão, que ele caiu por terra, aleluia, cego, porque aquela luz o cegou, aleluia, cegou as suas vistas materiais, mas abriu as suas vistas espirituais. E Paulo disse, quem és tu, Senhor? Aleluia. Porque Jesus disse, Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele disse, mas quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Aleluia. Duro será para ti recalcitrar contra os aguilhões. É um ditado que se usa lá, sobre o ponto de faca, né? Glória a Deus. E Saulo, a primeira coisa que ele disse, Senhor, o que queres que eu faça? O que queres que eu faça? Foi conduzido até a cidade de Damasco, irmão, cego, não prestava para mais nada, porque esse mundo é assim, irmão, quando não interessa, não serve para mais nada, não é verdade? Quantos por aí já tiveram tanto dinheiro, e quando perderam, não serviram para mais nada, aleluia, os amigos foram embora, as amizades já acabaram, ninguém chama mais para churrasco, ninguém chama mais para mais nada, glória a Deus. Porque perdeu o valor. Esse mundo ele veio assim. Glória a Deus. Não interessa? Está de lado. É assim que funciona o mundo. A pessoa tem algo a oferecer, tem valor, senão os amigos vão embora. Ninguém socorre, ninguém ajuda, não é verdade. Essa é a verdade desse mundo. Louvado seja Deus. E muitos vão atrás da ilusão desse mundo. Por quê? Porque esse mundo tem um comandante que se chama Satanás. A Bíblia diz: o mundo jaz no maligno. Louvado seja Deus. E se não for, irmãos, aleluia, a direção de Deus, se o homem não estiver debaixo da nuvem, quer dizer, a nuvem representa a presença de Deus, aleluia, para o guiar durante o dia, espiritualmente falando, para iluminar o caminho durante a noite, porque a noite vem, irmão, a noite simboliza a hora difícil, a noite simboliza a hora das trevas, aleluia. A Bíblia diz que, na parábola das 10 virgens, quando deu a meia-noite, ouviu-se o brado, meia-noite é a hora das trevas. A Bíblia fala sobre isso. Até hoje, filmes aí, antigamente, tinha aqueles filmes de terror, né? De fantasma, aquelas coisas de lobisomem, né? de vampiro, aqueles filmes ridículos que tinham passado, né? Não sei se não existe isso, mas a verdade é o seguinte: tudo acontecia à meia-noite. Meia-noite o vampirinho saía lá no caixão, era meia-noite. Mas por que eles usam isso? Porque verdadeiramente, simbolicamente falando, meia-noite é a hora das trevas, irmão. É a hora das trevas. Aleluia. E volta e meia, o mundo passa por uma meia-noite. Né? Mas acontece, meus queridos irmãos, que muitas vezes a meia-noite também pensamos nas nossas vidas. Hora difícil, hora de trevas. Aleluia. Mas para o crente, meus queridos irmãos, quando chega a meia-noite, nós temos uma luz acesa para nós enxergarmos, aleluia, que Jesus está conosco, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Por isso que lâmpada aos nossos pés é a tua palavra, luz para o nosso caminho. O crente não anda em treva não, irmão, de jeito nenhum. Louvado seja Deus. Essa semana eu fiquei observando o fato, né, que aí noticiado, né, de uma moça, né, de 20 e poucos anos, né, ela queria ser modelo, tadinha, né, com aquela ilusão do mundo, até a hora que alguém pediu para namorar, ela não aceitou, aí enganou a moça, levou, quiser levar para o aeroporto, sei lá para onde, e
acabou matando a moça. Eu fiquei olhando aqui e falei, meu Deus do céu, como é que esse mundo é? Como o mundo engana. Coitada da moça, foi atrás da ilusão, não tinha direção de Deus, foi conduzida para ser morta. E assim acontece com muitas moças, muitos jovens, que são conduzidos por aqueles irmãos para o matadouro, né? Matadouro quer dizer uma situação que muitas vezes leva à morte, né? Aleluia. Mas quando a pessoa, seja quem for, aleluia, tem a Jesus Cristo como seu Salvador, ou aquele que dirige a sua vida, a Bíblia diz, entrega o teu caminho, Senhor, confia nele e tudo ele fará. É tudo diferente, irmão, porque o nosso Deus nos conduz, o nosso Deus nos dá livramento, o nosso Deus, aleluia, cura nossas enfermidades, aleluia. E uma coisa é certa, mesmo que nada disso ele venha fazer por algum motivo na nossa vida, uma coisa nós sabemos, nós temos garantido uma vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Então o povo foi conduzido pela nuvem durante o dia, à noite virava a coluna de fogo. Quando o faraó chegou para atacar o povo, aleluia, a Bíblia diz que a nuvem saiu de cima do povo e se colocou entre, aleluia, o exército de faraó e o povo de Israel. E Deus disse para Moisés, Moisés, aleluia, por que clama a mim, Moisés? Aleluia. Para com esse clamor aí de incredulidade, aleluia, porque existe um clamor, clama ao Senhor, fala de pedir ao Senhor, mas aquele clamor do povo ali, irmão, era um clamor de reclamação. Ah, Moisés, por que nos trouxesse para cá? Agora vamos morrer. Esse tipo de coisa, irmão, Deus não quer, não, nem ouve isso, né? Crente murmurador, crente que vive reclamando, aleluia, murmurando, não acontece do jeito como ele quer, ele começa a reclamar, aleluia, irmão, venha para debaixo da nuvem, fica junto com o povo de Deus, para de murmurar, para de ficar achando, aleluia, que Deus não te ouve, alguma coisa desse tipo. Nós não podemos reclamar de nada, irmão. Jó, ele não reclamou de nada, ele mesmo disse, Deus deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor, eu sei quem tenho crido, e foi vencedor no final, irmão. Deus deu a ele o dobro de tudo que ele tinha, louvado seja o nome do Senhor. Por quê? Porque Jó em tudo glorificou a Deus, glorificou na hora da dificuldade, na hora da enfermidade, ele dava glória a Deus, e aquilo foi acumulando, né, diante de Deus, e quando a bênção desceu por tudo, veio o dobro de tudo aquilo que ele tinha, até dobro de filhos, de filhas. A Bíblia diz que as filhas de Jó eram a mais bela da região. Olha só que coisa, irmão, louvado seja Deus, e a sua riqueza dobrou de tudo que ele tinha, louvado seja Deus. Isso nos mostra, irmão, aleluia, que vale a pena seguir ao Senhor, confiar nele. Na hora certa a vitória vem, na hora certa, aleluia, a vitória acontece, na hora certa o mar vermelho se abre e nós atravessamos e chegamos do outro lado, dando glória a Deus, ao que vive para todos sempre, aleluia, louvado seja Deus. E a palavra do Senhor nos diz que aquela nuvem, glória a Deus, protegeu, guardou o povo do ataque de Faraó. Para Faraó, irmão, aquela nuvem diante do seu exército era uma escuridão, mas para o povo de Israel, aleluia, ela iluminava, clareava o caminho, aleluia. Irmãos, bom é estar do lado de cá, do lado de cá tem luz, não é verdade? Do lado lá do Faraó só tem escuridão, louvado seja Deus, né? Glória a Deus, só tem luz. Às vezes, numa situação, nós estamos orando, pedimos oração e a resposta veio, nós temos certeza, aleluia, de que vamos seguir o caminho que o Senhor está indicando. Mas para o mundo, irmão, aleluia, é escuridão, porque o mundo não quer a luz, não quer. O mundo não quer saber, irmão, a palavra de Deus, não quer, o mundo quer seguir o seu curso, os seus pensamentos, as suas ideologias, não querem saber, meus queridos irmãos, da palavra de Deus. Por isso, tanta perseguição contra a Bíblia, tanta perseguição contra o povo de Deus, querem tirar, como já fizeram, né? Primeiramente na Europa, nos Estados Unidos, agora no Brasil,
tiraram, né? A oração nas escolas, antigamente tinha, né? Na década de 30, aqui no Brasil tinha aquela oração que era feita no começo, né? Fazia ali a oração do Pai Nosso, aí depois tiraram isso, aí só ficou o hino nacional. Eu me lembro quando eu estudava ali naquele colégio Jean Mermóis, né? E perto, cheguei a estudar naquele colégio ali, tinha um hino nacional. As classes ficavam ali, levantavam a bandeira, depois tiraram a bandeira, depois tiraram o hino, foram tirando, né? Foi tirando, e depois o diabo começou a colocar as coisas dele, né? Agora o professor não pode nem abrir a boca, que na escada apanhar, né? Tem duas irmãs que são professores, estão doidas para se aposentar e já não aguenta mais. Por quê, irmão? Porque tiraram as coisas de Deus, tiraram também as coisas boas, né? E só ficou o quê? Mas isso é sinal, meus queridos irmãos, do fim. A Bíblia diz que nos últimos dias será pai contra filho, filho contra pai, né? Uma casa dividida. Isso é cumprimento da palavra, meus queridos irmãos. Na Europa, aleluia, a maioria dos casais não quer ter filho mais, não, é verdade. Inclusive, parece que no Mensageiro da Paz desse mês fala sobre isso. Eu tive ontem na CBAD, sabe? Está lá, a revista, o jornal, né? Mensageiro da Paz, fala sobre esse assunto aí. Eu comi, agora devia ter comprado, agora tinha pago, agora saiu daí que eu vi, mas vou voltar lá para pegar, né, esse exemplar que fala desse assunto. Por quê, irmão? Porque o mundo está cada vez de mal a pior. Aleluia, as pessoas já estão atendendo ter filho, porque larga da escola, vira a cabeça, aí coloca não sei aonde, vira também a cabeça, pega a amizade, aí quando vê está no caminho errado, aí as pessoas começam a recuar, começam a ficar preocupadas, porque o inimigo está fechando o cerco, aleluia, mas aleluia, a igreja do Senhor é o último refúgio para a humanidade, é a igreja, é o último refúgio, aleluia, a qual Deus está presente, aonde a palavra de Deus é pregada, aonde nós encontramos fé, aonde nós encontramos certeza, aleluia, de algo, porque é algo firme, porque a palavra do Senhor é comparada como, aleluia, uma base, aleluia, de rocha, né? Jesus disse, aquele que ouve as minhas palavras e a pratica, é semelhante ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha, vem os ventos, vem a tempestade, corre os rios, mas a casa não cai, porque está edificada sobre a rocha. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não a pratica, é como aquele que edificou uma casa sobre areia. A casa pode estar até bonita, de mármore, 2 andares, pode estar janela de alumínio, vidro fumeiro, porcelanato, mas está sobre areia. Aleluia. Parece que é tudo igual, mas tem uma diferença. O que está edificado sobre a rocha, quando vier os rios, bater os ventos, aleluia, a casa não vai cair. Mas se está edificada sobre a areia, ela vai cair. Não adianta dizer que a casa está bonita, não adianta dizer que porcelanato, não adianta a beleza da casa, nem o tamanho. Quando o rio passar, vai levar a base, a casa vai cair. Quem nunca viu aí uma filmagem dessa aí, rio passando e levando casas? Você vê isso por aí. É a mesma coisa na vida do homem. Se não tiver a base do Evangelho, se não tiver a base das palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, se a base da vida do homem não for, aleluia, o Deus verdadeiro, aleluia, é o nosso Deus, aleluia, Jesus Cristo, porque a salvação é essa, crê em Deus Pai, Criador dos céus e da terra, e a Jesus Cristo, a qual Ele enviou. Fora disso, aleluia, é treva, fora disso é escuridão, fora disso é engano. Louvado seja Deus, pode procurar a religião que você quiser, se Jesus Cristo não é o centro, é perca de tempo, é treva, aleluia, é engano. Mas aonde Jesus está, não tem engano, não, aleluia. Pode não ter mármore, pode não ter, aleluia, clima ameno, né? Ar-condicionado, pode ter o que tiver, aleluia. Lá no centro da cidade já estão construindo um centro maçônico, irmão, coisa linda.
linda, que prédio bonito, aleluia, mas aquilo ali, meus queridos irmãos, aleluia, não vai conduzir ninguém para o céu. Pode botar mármore, pode botar o que você quiser, aleluia, pode ser a basílica mais bonita do mundo, se Jesus não está lá, meus queridos irmãos, é melhor estar num barracão, né? Aleluia, lá num lugar bem distante, né? Como morava o meu avô morava numa casa ali de pau a pique. Sabe o que é pau a pique? Faz aqueles bambu, amarra direitinho, depois pega o barro, amassa, mistura lá com um pouquinho de pó e faz ali os tijolos. A casa do meu avô, o pai do meu pai, era de pau a pique, mas é melhor morar na casa de pau a pique com Jesus do que nos palacetes sem a presença de Deus. Aleluia, glória a Deus. Para encerrar, irmãos, uma reflexão que o apóstolo Paulo faz lá em 1 Coríntios capítulo 10, ele diz o seguinte: olha, irmãos, não quero que ignoreis uma coisa, que vossos pais estiveram debaixo da nuvem, todos passaram pelo mar vermelho, todos foram batizados em Moisés. Isso quer dizer assim, que eles passaram no mar vermelho, simbolizando que é o batismo, né? Glória a Deus. Todos comeram do mesmo manjar espiritual, que era o maná. Todos participaram das mesmas situações que Deus fez, coisas milagrosas. Toda aquela geração que saiu do Egito passou pelo mar vermelho, viu uma nuvem, via de noite, quando a noite ia chegando, aquela nuvem branquinha, daqui a pouco começava a amarelar, e lá na coluna de fogo, isso todo dia. Mas a palavra sobre os dias, aqui o apóstolo Paulo está lembrando, que a maioria deles não entraram na terra prometida. Mas todos não passaram pelo mar, todos não viram a nuvem, e a coluna de fogo de noite, todos não viram as maravilhas que Deus fez lá no deserto, quando a água acabou, e Deus falou para Moisés: fere a rocha. Moisés pegou o cajado e quando bateu na rocha, irmão, saiu água. E não pensa que era uma biquinha, não. A Bíblia diz que era tanta água que o gado bebeu, todo mundo bebeu, o povo foi lá, tomou banho, sobrou água à vontade, porque o nosso Deus tem essa mesquinharia não. Quando ele abre a janela do céu, irmão, ele abre a torneira, não tem gota-gota, nem a torneirinha, aquela filetezinha, né? Quando está faltando água, você abre aquele fininho. Eu falei: meu Deus do céu, acabou a água. Não, o nosso Deus não tem esse negócio não. Quando ele abre a janela do céu, irmão, vem com abundância, né? Louvado seja Deus. Só bebe também quem quer. E talvez a água está jorrando, né? Mas alguém não está bebendo, né? Está ali observando, aleluia, mas não está bebendo da água, aleluia. Uma mensagem como essa, ou outras mensagens, né? Aleluia. Muitas vezes a pessoa está ouvindo, mas não está bebendo da água, não, está até esperando o doido que dê 8 horas, né, para ir embora. Não, meu querido irmão, beba desta água, aleluia. Faça como fez Ezequiel. Ezequiel chegou ali na margem do rio da vida, aleluia. Ele viu aquele rio, águas cristalinas, aleluia. Veio um varão, mediu 1000 côvados e disse: filho do homem, caminha 1000 côvados. E ele caminhou, meus queridos irmãos, 1000 côvados, aleluia, que é uma distância, né? Como se vamos dizer, chamar de 10 metros, né? Aleluia. E ele viu que as águas davam pelo calcanhar. Ali veio o anjo novamente, mediu mais 1000 e disse: filho do homem, caminha mais 1000. E quando ele caminhou mais 1000, ele viu que a água dava, meus queridos irmãos, pelo joelho. Aí o varão mediu mais 1000 e disse: caminha mais 1000. Louvado seja Deus. E quando ele caminhou mais 1000, as águas lhe davam, aleluia, pela cintura. Glória a Deus. E veio o varão e disse: mediu mais 1000 e disse: caminha mais 1000. E quando ele começou a caminhar, irmãos, os pés já não tocavam no chão, né? No fundo do rio. E ele teve que atravessar a água. As coisas de Deus são assim, irmão. Caminha, aleluia. Ouve a palavra, lê a palavra, ora, busca o Senhor. Quando você vê, as águas já estão no joelho, né? Aleluia. Vai caminhando, vai buscando o Senhor. Aleluia. Vai se consagrando a Deus, vai deixando as coisas que desagradam ao Senhor. Aleluia. E você vai ver que daqui a pouco as águas estão, né, pela cintura. E vai mais à frente, vai em frente. E daqui a pouco você está atravessando a nadando no rio da graça. Aleluia. Andando por fé,
crendo no impossível, vencendo todas as batalhas. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus, porque Jesus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Quem concorda com isso, diga amém. Aleluia. Para nós encerrarmos, irmão, aqui o apóstolo São Paulo chama a atenção de um detalhe: que nem todos entraram na terra prometida. Por quê? Porque apesar de ver tudo aquilo, aleluia, não tiveram fé. Quando chegava a dificuldade, começavam a murmurar. Quando aparecia uma coisa difícil, eles diziam assim: nós queremos voltar para o Egito. Mas para o povo, 3 vezes tentaram voltar para o Egito, irmão. Como é que pode? Voltar para a escravidão? Isso é cegueira espiritual. Querer voltar à vida antiga. Muito triste isso. Trocar a salvação por uma coisa que a pessoa já aprendeu e não vale a pena. Mas é ilusão. É muito triste isso. Deixar os caminhos do Senhor. Glória a Deus. E todos e quantos não estiveram diante de Jesus, ouviram a sua palavra, viram os seus milagres, mas não seguiram ao Senhor. Jesus chegou a ter 70 discípulos, mandou que eles fossem pelas praças, pelos valados, pelas ruelas, né? E disse: ide, em meu nome expulsarão os demônios, curarão os enfermos. E os 70 saíram de manhã, passaram pelaquela região, pregando a palavra, expulsando demônios, curando enfermos. Quando eles voltaram alegres e disseram: Senhor, em teu nome os demônios saem, em teu nome os enfermos são curados, os paralíticos andam. Jesus disse: alegrai-vos por isso? Antes alegrai-vos, porque o vosso nome está escrito no livro da vida. Mas, irmãos, não demorou muito tempo. Jesus multiplicou os pães, aí a multidão aumentou. Jesus atravessou o mar da Galileia, o povo foi atrás. Quando o povo encontrou Jesus lá do outro lado, disse: mestre, como é que tu chegaste aqui? E Jesus, conhecendo todas as coisas, disse: confiai, não pelo pão que perece, mas pelo pão que permanece para sempre. Jesus viu que eles estavam atrás do pão. Jesus sabia que eles estavam ali por causa dos milagres. Aí Jesus começou a dizer: eu sou o pão vivo que desceu do céu. E começou a falar, falar tudo que Jesus falou, porque ele já foi, mas Jesus falou que ele era o pão vivo que desceu do céu. E o povo de Israel comeu o pão lá no deserto e morreram, mas o pão que ele dava era para a vida eterna. E foi falando várias coisas. Bastou o primeiro dizer assim: dura esse discurso, quem pode ouvir? Irmão, aquilo se espalhou e não demorou muito. Quando Jesus terminou de falar, sabe quantos tinham? 12. Aí a pergunta fica: não é que a multidão foi embora, até se admirar, não se admira disso. Porque estavam atrás do pão, atrás de milagre, não ia ter naquele dia milagre, foi embora. Mas a pergunta fica: cadê os 70? Antes tinha 70, só ficou 12, os 58 estavam no bolo ali, foram embora também. E quem sabe foi até um deles que falou isso. Dura esse discurso, quem o pode ouvir? A Bíblia diz que quando Jesus terminou, Jesus perguntou para os 12: só ficou vocês? Não quereis vós também retirados? Aí Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens palavra de vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Jesus é bom, amém, irmão? Glória a Deus. E essa é a alerta que Paulo fala, né? Todos estiveram debaixo da nuvem, todos viram os milagres, todos passaram pelo mar de Deus, mas a
a maioria deles, não entrou na terra prometida. Ficaram no deserto. Criaram uma rebelião contra Moisés. Foi uma coisa tremenda. Só ficou Josué e Caleb e aqueles mais jovens, de 20 anos para baixo, do lado de Moisés. O resto queria pelejar Moisés, queria voltar para o Egito, queria uma bagunça tremenda. Aí Deus disse: não entrarão no meu repouso. Eles quiseram pelejar Moisés, e Josué e Caleb lá tentando apaziguar a situação. A Bíblia diz que a nuvem saiu de dentro do tabernáculo e se colocou diante do povo. O povo viu a nuvem e se afastou. E Deus falou para Moisés e para todo aquele povo: não entrarão no meu repouso, não vão entrar na terra. E passaram 40 anos passando pelo deserto. Acampava aqui, acampava não sei aonde, acampava ali, mas eles não conseguiam entrar na terra prometida. Tinha uma barreira que não permitia. Eles sabiam o caminho, então sabiam que mandaram os 12 espias espiar a terra. Eles sabiam que a terra era só atravessar o Jordão. Atravessou o Jordão e já estava na terra. Eles não conseguiam entrar. Porque, irmão, no céu ninguém consegue entrar a não ser com Jesus Cristo. Glória a Deus, aleluia. Não adianta. Talvez alguém já tenha dito: Moisés, nós estamos passando por aqui, não era aqui, aquele lugar que entramos na terra prometida. Ah, no Rio Jordão, Moisés. Bora, não dá. Glória a Deus. Por quê, irmão? Na terra prometida só entra, aleluia, aquele que tem Jesus Cristo como seu Salvador. Ele foi bem claro: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Que Deus abençoe os queridos irmãos. Que nós estejamos sempre debaixo da nuvem e a presença do Espírito Santo. Aleluia. Estejamos sempre, meus queridos irmãos, esperando em Deus, confiando nele, atravessando esse deserto, aleluia, mas na presença do Senhor. Porque se o dia chegar, a nuvem nos guia, mas se a noite chegar, Ele está para iluminar o nosso caminho. E com certeza, irmão, aleluia, chegaremos lá, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Aleluia. Vamos ficar de pé, irmãos. Essa palavra assim fica em nossos corações e possamos saber, aleluia, que Deus nos ama e Ele quer, aleluia, que nós estejamos naquele grande dia na sua presença eternamente. Quem quer essa esperança no coração, diga glórias a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Possamos cada vez mais meditar nessas verdades. Então vamos então orar, meus queridos irmãos, para encerrar. Deus abençoe os queridos irmãos. Aleluia, uma semana de bênção, de vitória. Aleluia, medite nessa palavra. Deixa a palavra de Deus falar. Aleluia. E você vai ver que Deus tem algo a fazer em nossas vidas. Então vamos orar então para encerrar. Nosso bom presbítero Jorge estará fazendo uma oração final. E nesta oração, aleluia, se você decidir de vir aqui à frente para nós orarmos por você, vem aqui à frente, nós vamos orar. A igreja está aqui para orar por você, para, aleluia, fazer algo na sua vida. Se você necessita de algo da parte de Deus nesta noite, aleluia, seja no plano espiritual ou físico, aleluia, principalmente se for no âmbito espiritual, aleluia, você sente que precisa de algo espiritual da parte de Deus, que Deus, aleluia, precisa fazer algo na tua vida, um socorro espiritual, vem aqui à frente que nós vamos orar. E o nosso bom presbítero Jorge estará orando em nome de Jesus. Amém.